segunda-noite. Vai dormir, Isabel, tá tarde. Seguinte, vamos falar agora então do Vasco da Gama, jogo pelo Campeonato Carioca, São Januário vazio. Portões fechados. Portões fechados, né? porque portões fechados. Decisão da diretoria, já que uma juíza determinou que o Vasco seria administrado pelos 3 rivais que concorreram à presidência esse ano, as 3 chapas. E aí eles entenderam, bom, nenhum dos 3 é exatamente responsável, então ninguém poderá se responsabilizar. E aí jogaram sem torcedores, devolveram a grana de quem já tinha comprado ingresso. E o Vasco fez uma apresentação, podemos chamar de decepcionante? Sem dúvida nenhuma, né? Mas como é que se trabalha com um ambiente desse, Mauro, Thiago? E o Nenê ainda foi expulso. Os jogadores falaram sobre isso depois, né? Que realmente contamina, que é difícil, que o clima não está fácil, que eles jogam com salários atrasados, com muitas indefinições. E a gente vê que, embora ele tenha entrado em vai demorar um pouquinho para definir, não vai? E nesse lance saiu o gol, mas antes saiu o gol, me pareceu pênalti. Não sei se vocês concordam, não sei se o árbitro marcaria. Rodinei. Sim, Rodinei fez o gol. Nome de flamenguista, né? E você já jogou com o estádio vazio, Roger? Estranho, já. Você ouve o eco de tudo. Estranho. O treinador fica enchendo o saco, tu escuta tudo que ele fala. Eu já trabalhei e achei ótimo, né? Porque exatamente acontecia isso. Escutava tudo, quem tava tomando... Quem tava tomando dura, né? O que até o jogador dá dura no parceiro também, né? O jogador é interessante, pra gente é interessante. Porque no treino a gente vê lá sem torcida, mas no treino... E não tem clima de jogo, né? Não tem clima, não tem esse ambiente. Anderson Lessa jogou comigo no Cruzeiro, ó. Olha só, tá carequinha, chegou lá no Cruzeiro com madeixa, com mullet, achando que era o galã do Nordeste. Carequinha, rapaz. Próxima vez que você for no Bem Amigos, o Galvão vai falar que você tá parecendo o Caio Ribeiro, jogou com todo mundo também. Mas você jogou bastante mesmo. Olha lá o Nenê. Foi nessa que ele fez. Esse foi o lance, né? Que ele pede uma falta, para na jogada, e aí ele fala alguma coisa pro árbitro, né? Porque olha a distância que o árbitro já tá dele, voltou pra apita isso, né? E volta pra expulsar o Nenê. Mas é estranha a atitude dele mesmo, de parar, de simplesmente abandonar o lance, vendo que o juiz não ia marcar. Esse comportamento do Nenê pode ser também reflexo de um clima que não tá normal, que não tá legal, e ele já tá com os nervos ali exaltados. Não só do clima, não só do clima, na parte fora de campo, né? Fora do ambiente, da política, dentro do campo, né? Porque é um jogador técnico que gosta de jogar bola. Vê o time ruim, não tá funcionando. Bola não chega, marcação, fica irritado, não tem jeito. A gente não tá dando desculpa, é profissional, ele tem que saber lidar com isso. Mas não é tão fácil, né, mano? E alguns gols foram em vacilo do Vasco, né? Vacilo de saída de bola, vacilo na marcação. É um momento realmente muito difícil. Se já tá desarrumado e ruim com o Nenê, sem Nenê é pior ainda, né? Então, olha os gols aí, ó. Essa jogada aqui o Thiago pediu pênalti antes, mas aí o Rodney... O Vasco entrou em campo sem presidente, sem torcedor. Não, sem presidente não, com 3 presidentes. Com 3 e nenhum ao mesmo tempo, né? Porque tem 3, mas nenhum dos 3 quis se responsabilizar ou entendeu que poderia ser responsável, teria condição de ser responsável pela segurança em São Januário hoje. E aí o segundo gol do Anderson Lessa, você vê aí as imagens de um São Januário vazio, né? Hoje os portões fechados. Vai ter trabalho para arrumar, né? Provavelmente se abre para a torcida do Vasco. Haveria protesto. Protesto, aí tem torcedor de torcida organizada que é fechado com um, vai outro do outro. Olha só a imagem de... Mas é tão feio isso pra gente, né? Futebol lá. Nós tivemos um estádio que é do torcedor, construído pelo torcedor do Vasco da Gama. Não é nada inédito, mas é sempre desagradável. Você lembra que ano passado no Campeonato Brasileiro contra a Corinthians tivemos confusão entre torcedores do Vasco da Gama? Não foi com o rival, não foi com o visitante. Contra o Flamengo. Entre eles, tudo por brigas políticas. Nessa imagem eu não estava prestando atenção. A gente mostrou o Brant com o Pedrinho. Mostra aí, Eurico e Brant, mas era ali era o Brant com o Pedrinho, ó. Pedrinho e Felipe do lado do Brant, que trabalharam na chapa. O Brant de paletó, camisa branca, o Felipe de azul e do lado dele o Pedrinho. Pedrinho de óculos, já usando óculos, Pedrinho. Na sala da presidência. Eurico na sala dele, com o charuto dele, tem um parceirinho mostrando um biguinho ali que não tá legal, aquela camisa, né? Todo descabelado. E aí o torcedor lá atrás. Tava o Brant, protesto, que ali já é a rua. É do lado de fora do estádio, lá do fundo. Não é protesto, não. Acho que são torcedores que foram ali lá de fora,
por causa do protesto gritar, não contra o Brant. Não era porque o jogo eu acho que não tinha começado. Certamente depois de 2-0 o tom foi outro, né? Sem dúvida. E o pior é o seguinte, que independentemente do que vai acontecer, quem vai assumir ou não, já vai ser um processo atrasado para contratar, para ver onde tem dinheiro, onde não tem. Independentemente de quem fique na presidência, porque já tem mais uma liminar para amanhã, para ser julgado para sexta, que volta. Atrasa o processo. Para o Vasco é muito ruim. Olha só o que o Martin Silva falou depois do jogo. Ele cita esse ambiente no Vasco que está influenciando dentro do campo. Claro. Vocês estão incomodados com essa situação política do clube? Houve ontem até conversas no WhatsApp entre os jogadores. Sí, claro que estamos incomodados porque ontem se viu... A gente ficou sabendo de monte de coisas, não sabia se ia ter jogo, se não ia ter, que ao final de portão fechado, que prejudica a gente, e ninguém tinha passado nada para a gente está em casa com incertidumbre, se não joga, onde joga, não sabe... Ontem não se sabia, tinha 3 administradores, ninguém se fazia responsável, fica sabendo que ainda não tem passagem, não sabe se vai ter passagem para viajar Libertadores. E a gente sabe quanto sofreu e quanto se dedicou para lograr essa vaga na Copa, que o clube não disputa há muito tempo. Então, isso dói, é claro que dói, ainda sabendo que a gente está dedicando ao máximo na pré-temporada, está sendo muito profissional, com salário atrasado, gente que está muito atrás. Então, e nunca se falou nada, se dedicou, se logrou uma classificação a Libertadores. É lógico que chegou uma hora que começa a molestar e muito quando continua passando o tempo e não tínhamos resposta, e ainda com essa briga política que se esquecem que os que saímos no campo, a gente a botar a cara pelo Vasco é a gente. Então, claro que incomoda, pero não decidiu o resultado de hoje. Hoje tem que parabenizar o Bangu, que lógico há muito tempo se está preparando para este jogo. A gente tem que pensar lá na frente e sabemos que estão chegando muitos jogadores que vão mudar a cara do Vasco. Resumiu bem o Martin Silva, né? Tudo que a gente muita falou, coisa importante muito mais ali. do que a gente falou aqui antes. Com a faixa de capitão no braço, ele é representante dos jogadores. Mas ele isso é que eu ia tocar no assunto. Tomara que não sofra retaliação, né? Do antigo presidente, do próximo presidente ou do atual presidente. Mas a gente não sabe porque ele não exagerou em nada, não vamos dizer. Não exagera, mas lá no Vasco a gente sabe como funciona. Okay. Com o Eurico lá mandando. É importante o torcedor saber. Lembra do Dagoberto? Não, quando iniciou o Campeonato Brasileiro há 2-3 anos atrás, que ele falou assim, nosso time, a realidade é para brigar para não cair. Aí não gostaram. Afastaram. Não, aqui ninguém fala nisso. Mas você vê, ele falou que até ontem ele não sabia se ele ia jogar, se ele não ia jogar, ainda não compraram as passagens para Libertadores, não sabe se vai, se não vai. Quer dizer, é óbvio que o jogador se incomoda, assim, eu acho que ele não ofendeu a diretoria, ele está querendo dizer que precisa resolver logo isso para as coisas caminharem, é isso. Vamos resumir o que ele disse. Não sabia quem jogaria hoje, se jogariam hoje, não sabia se teriam dinheiro para viajar para Libertadores da América, jogaram com salários atrasados para conseguir essa vaga na Libertadores da América que ninguém acreditava, o torcedor vascaíno provavelmente não acreditava nisso durante o campeonato, nem no início nem durante o campeonato. E ele está falando da hombridade que eles tiveram, do profissionalismo que eles tiveram, de chegar até aqui. Agora eles estão na Libertadores, e em vez do Vasco estar se preparando para fazer uma Libertadores, fazer um 2018 histórico ou importante, está numa várzea. Ele está esperando que todos nós queremos, tanto a torcida, a imprensa e tal, que o Vasco se defina e tome um rumo, que as coisas estão atrasadas. É isso que ele está dizendo lá. Mas deve ser um desespero. Ele está esperançoso que está chegando gente lá e tal. Mas se coloca na pele do jogador, né? Horrível. O que eu vou fazer? Vou treinar amanhã, será que vai ter... Né? Como é que vai estar a situação? Vai ter luz para treinar? Vai ter água quente no vestiário? Não ia jogar? Eu vou receber salário esse mês? Me reporto a quem? Isso? A quem eu preciso chegar e pedir alguma coisa que está faltando? Ou se eu receber uma proposta, eu falo com quem? Quem que é meu chefe para eu avisar? Olha, recebi uma proposta, vocês querem que eu fique, eu posso ir embora? Problemas existem, né? Dentro do campo de treinamento. Necessidades. Com quem que o treinador está falando? E aí ele tá em campo, ele olha pra arquibancada, quem que é o chefe? É o que tá ali naquele camarote ou o que tá naquela tribuna? Quem passa logística de trabalho para esses atletas, pro treinador? Da viagem. Quem manda, né? Para Libertadores, com quem eu vou acertar a compra das passagens, que dia vai, o hotel, fecha com quem? Ou seja, precisa ter uma definição mais rapidamente possível. É esquema de time de várzea. Zé Ricardo falou sobre isso também, vamos ver a entrevista dele depois do jogo. Eu não gostaria de vincular a nossa derrota hoje a tudo que se passa de forma externa. É lógico que essa resposta é uma resposta que me parece óbvia, que atrapalha um pouquinho, sim, mas eu só tenho que ressaltar que nesse período que a gente está trabalhando, nesses 13 dias que tivemos no CT,
O empenho de todos os atletas foi no seu limite. Os funcionários que lá estão, como nós também, todos trabalhando com muito afinco, com muito profissionalismo, sabendo que temos, independente dos problemas, compromissos para cumprir, e a gente vai cumprir da nossa melhor maneira, você pode ter certeza disso. Nosso ambiente, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior fortaleza aqui dentro, e a gente espera manter esse ambiente para que a gente possa, no dia 31, dar um passo importante para tentar classificar nessa fase da pré-Libertadores, porque foi um objetivo muito doloroso, que a gente conquistou com muito suor. É o que você falou. É isso. Também muito claro, né? Muito claro. É uma oportunidade que aparentemente está sendo desperdiçada. Que o ano passado parecia difícil de acontecer, como você falou, aconteceu, e agora está aí, dia 31. Enfim. Diferente do que aconteceu com o Botafogo, né? Era um time também limitado, com poucas peças, mas era muito unido, que brigava, que se ajudava. Pegou time muito difícil, dois times campeões, né? Foi Colo-Colo e... Qual foi o outro na fase de mata-mata? Que foi um jogo Foi a Universidade do Chile? Não vou lembrar. Alguém, daqui a pouco, a rapaziada, lembra aí no Twitter. Nacional de Montevideo. Nacional de dois times campeões de Libertadores. Tradicionalíssimos, né? Mas estava organizado politicamente fora. Exatamente, né? Com todas as suas dificuldades financeiras também. Ele quis amenizar um pouco, dizer, lá nós estamos trabalhando tudo direitinho, mas influencia um pouco e tal. Ele fica também, numa situação meio o Olímpia difícil também, de falar. Né? O Olímpia acho que já foi na fase de grupos? Eu acho que ele pegou um monte. De memória dos jogos. Olímpia, ele pegou Nacional do Uruguai, ele pegou Colo-Colo e depois Estudiante na fase de... O Nacional... E todo jogo era épico, também, né? Todo jogo era épico, o Botafogo naquela fase inicial da Libertadores. E aí começou aquela lua de mel incrível com a torcida que terminou... Não terminou bem. Que até durou, né? Muito tempo. Até o finalzinho do Campeonato Brasileiro. Quase inteira. O Martim foi mais claro, né? Mais direto, e o Zé Ricardo ali tá numa situação difícil, né? De ficar falando, né? Corajoso. Ele vai chegar lá aqui tá atrapalhando demais. Ele disse que não, mas é óbvio que atrapalha. Ele precisa de sossego e é isso aí. Até ele não deve estar sabendo muito com quem vai falar para definir as coisas. Então, espero que o Vasco resolva o mais rapidamente possível, senão é meio difícil caminhar. Voltar ao Beira-Rio, então, agora, porque fala ao vivo o técnico do Internacional.